Amém. Tá bom, gente? Dá pra ouvir? O Roberto pediu pra me falar bem pertinho do microfone que eu falo baixo. Tá dando pra ouvir? Amém, Pai do Senhor. Que honra e privilégio estar aqui e poder falar do nosso Senhor, né? Com o tema, né, que foi proposto, a honra da submissão. Tema muito, se a gente não vê falar tanto, né? Fala-se muito em mulher virtuosa, mulher do Provérbios 31, mas esse tema da submissão é um tema ainda que não é tanto falado, né? A gente não vê falar muito, mas o Senhor tem direcionado nessa área e eu quis abordar juntamente com as meninas, né? Algo que o Senhor está trabalhando na gente, né? Não tem por que a gente falar de uma coisa mais distante se Deus está trabalhando direcionamente nessa área, amém? E eu gostaria de chamar os irmãos para já abrirem as Bíblias, né, em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu trouxe como base esse versículo, né, esse capítulo da Bíblia. Tem vários capítulos, várias mulheres que trazem referência de submissão. Mas, assim, o pastor tinha proposto para a gente fazer um estudo de 2 ou de 3, né? E eu e o Roberto, a gente estava fazendo esse de Mateus. E aí, conforme a gente ia lendo, e aí o Espírito Santo trouxe essa luz, esse entendimento, né, para a minha mente, o quanto Maria é uma mulher submissa. Foi uma mulher submissa ao que o Senhor pediu. Lá em Lucas, né, em Lucas no capítulo 1 também fala do anjo, quando o anjo dá uma palavra para ela, porque o anjo vai primeiro falar com Maria, dizendo para ela que ela é escolhida para gerar o filho, né, para gerar Jesus. Mas o que é incrível no decorrer, porque aqui eu dei só até o 25, mas se vocês puderem estar lendo em casa mais, a gente vai ver que as direções, que as diretrizes dos próximos passos são dadas a José. E aí eu achei incrível demais. Eu lendo lá com o Roberto, e aí disse: Roberto, cara, que incrível isso. Porque na nossa perspectiva, na nossa visão, é Maria que vai gerar o Salvador. É ela que deveria ser, né, na visão
anti-Bíblia, né? Uma visão assim, que ela que deveria ser a honrada, né? Nossa, é ela. Ela que deve, o anjo ou Jesus deveria estar falando com ela, a palavra deveria estar sendo direcionada para ela em tudo. Mas não, quem estava recebendo as diretrizes, a direção, era José. E Maria simplesmente seguia tudo que José fazia, tudo que José mandava ela fazer, né? Ela ia sem questionar. E aí veio isso, nossa, que mulher submissa, né? Que mulher referência em submissão, porque ela recebeu a palavra e não só porque ela recebeu a palavra, ela ficou questionando por que Deus estava dando a direção para José, por que Deus não estava dando a direção para ela, mas simplesmente Maria se submeteu, né, à palavra do Senhor primeiramente, mas também à palavra de Deus através do seu esposo. E é muito interessante isso, porque assim, o mundo ele quer impor para a gente, para nós mulheres cristãs, que a submissão é como se fosse uma desonra, é como se deixasse nós diminuídas, menores, né, inferior. E aqui eu vejo quanto Maria foi honrada, tantas outras, né, que a gente vai falar no decorrer, foram honradas por estar em um ambiente, em um local, em um lugar de submissão. O mundo diz uma coisa, mas a Bíblia, né, Cristo, ele diz e revela para nós outra coisa, que é exatamente isso, que a submissão é o melhor lugar para nós estarmos, nós mulheres, né, estarmos submetidas à palavra, e a gente não pode anular que submetida aos nossos maridos. Às vezes a gente diz que, eu já ouvi muitas mulheres falando, né, que são obedientes a Deus, eu obedeço a Deus, mas é tipo, bem carrasca, né, com o marido, não obedece, não é de acordo, não é de estar em aliança, em concordância. E aí há uma contradição nisso, porque se eu sou submissa a Deus, é automático, eu sou submissa ao meu marido. Amém? Então assim, para mim, Maria é uma mulher, né, submetida, uma mulher de referência. E submissão é exatamente isso. A gente precisa tirar isso da nossa mente, que submissão é algo inferior, é algo que nos deixa menor. Pelo contrário, né? É algo que nos deixa, que deixa o coração de Deus alegre. Do nosso esposo, nós somos bem vistas pelos nossos filhos. Eu tenho muitos filhos. Somos bem vistos pelos filhos, né? E isso é o que importa. Nosso propósito é alegrar o coração de Deus, e não das pessoas, e não do mundo. Então, assim, a submissão é exatamente isso, submeter-se a algo ou a alguém. Amém? E Maria recebeu essa palavra, mas as instruções, como eu falei, foram dadas para José. Ela se submeteu a alguém, a uma palavra de Deus e ao seu marido. A submissão não nos faz inferior ou diminuídas, e sim agraciadas. Foi assim que Cristo chamou Maria, que ela é agraciada em gerar Jesus, né? Que ela se submeteu à missão, que isso é uma missão dada para ela e para José, de gerar o Salvador, o nosso Salvador. E aí eu coloquei aqui nas minhas anotações como um ponto que o mundo quer impor, que a obediência e a submissão não é um lugar de honra. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia lá em João 14, no versículo 21. Amém? João 14, 21. A palavra do Senhor diz assim, né, que no 21, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Então aqui, Cristo já está anulando essa fala do mundo, que a obediência ela não é um lugar de honra. Se o próprio Cristo está falando
obedecem à palavra dele. Então, assim, aqui já tira isso, né? Dessa visão de que não é certo obedecer. E sobre a submissão, Efésios, se vocês também quiserem abrir, Efésios 5, é bom abrir, para a gente escorrer junto, para ver que não é só uma opinião, né? Ou uma frase minha. Efésios 5, do 21 até o 23, bem pequenininho. A partir do 22, a gente vai a partir do 22, continua aí. 22 até o 22. A palavra do Senhor diz assim, ó: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amém? Né? É o que a palavra diz. Então o mundo diz isso, que não é lugar de honra, que não é algo que a gente deve fazer, mas nós somos mulheres que somos instruídas pela Bíblia. Amém? Nós somos mulheres que nós fomos transformadas, nós estamos buscando essa transformação dia por dia. E o que Cristo está nos instruindo a fazer é exatamente isso. Dizendo que o homem é o cabeça da mulher. Como eu disse anteriormente, o mundo quer dizer que isso nos deixa inferior. Mas Cristo está aqui, né, falando que é um princípio que deve ser cumprido. E por que nós, né, vamos cumprir outras coisas e não cumprir essa? A Bíblia ela é toda verdade, não é só em parte. Então, se nós estamos aqui para cumprir a palavra, nós também precisamos nos atentar para essa parte, né? Onde nos direciona a isso. Eu anotei também que coisas que o mundo diz que muitas mulheres adotam como verdade. Eu creio que, assim, a nossa bússola, o nosso direcionamento está na Bíblia. Mas por algum tempo, né, eu, inclusive, fui direcionada pelo mundo também, pela opinião do mundo, né? Eu só vim aceitar Cristo, conhecer a Cristo depois de 20 e poucos anos. Então, eu também tinha essa mentalidade. Mas conforme Cristo foi trazendo luz para o meu coração e trazendo pessoas para perto de mim, né, também, eu passei a contemplar outras coisas que são as melhores, que é o que Cristo fala que eu devo fazer, né? E aí eu anotei que uma das frases que o mundo diz, eu já ouvi, eu não lembro se eu já disse, mas provavelmente sim. Eu era na minha casa, né? Quando meu pai faleceu, eu tinha 16 anos, se não me engano. E aí eu adotei muita coisa da minha casa, responsabilidades que eram dele, tipo receber dinheiro, fazer compra, responsabilidades que eram do homem, né? Do meu pai. Eu adotei. Então eu acabei tomando, sendo, que a gente conversava antes, né, Roberto? Eu acabei sendo a cabeça da minha casa. E isso me fez crescer em uma área, mas também me fez perder muito conhecimento de Deus em outras áreas, me fechar para isso. Provavelmente eu tenha dito essa frase também, né? Que é assim, ó. Não sei se vocês já ouviram, se vocês já disseram. O lugar da mulher é onde ela quiser. Certo? Então, assim, essa é uma frase que o mundo impõe muito nas nossas cabeças. Que o lugar da mulher é onde ela quiser. Tipo, a mulher enche o peito e diz: eu não estou dizendo que a mulher não pode ir a lugares profundos, a lugares longe. Claro que não. Lógico que a mulher pode sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que o lugar da mulher é dentro do propósito de Deus. Não existe um lugar melhor para ela estar no propósito de Deus. Aonde Deus quer que ela esteja, ali é o melhor lugar para ela. Às vezes nós queremos ir em lugares ou fazer coisas que não agradam a Deus ou que não está dentro do propósito. Por isso, submissão. E isso traz honra do mundo, mas não honra para dentro da nossa casa, não honra de Deus. Amém? Então, assim, que a gente possa refletir sobre essa
frase, né? Uma frase que eu acredito que muitos de nós já, né, usamos, mas que hoje eu não tenho ela como uma verdade para a minha vida. E sim, que o lugar que eu devo estar hoje, né, é no centro da vontade de Deus, é dentro do propósito. Se eu pisar um pouquinho fora, para mim já não me traz alegria, já não preenche nada. Pelo contrário, né, é um vazio que eu vou sempre buscar lugares mais altos e nunca vou ser preenchida. Amém? A outra frase, né, não é nem frase, é o que acontece, é o que o mundo diz. Que a mulher, hoje em dia, que se prega fora, né, que a mulher, fora do contexto da Bíblia, deve estar no lugar do homem. Diz que a mulher hoje já chegou num ápice, num nível, né, que ela tem que tomar o lugar do homem. Ela tem que ser igual ao homem, ela tem que ser mais do que o homem. E não é isso que a Bíblia está nos direcionando. Eu acabei de ler Efésios 5, onde ele fala que o cabeça da mulher é o homem. Estou falando essa direção para as mulheres casadas, né? Obviamente que as mulheres solteiras, jovens, que ainda são jovens, quem é o seu cabeça? Isso não anula, mas na frente eu vou falar um pouquinho. Quem é o seu cabeça? É os seus pais, é o seu líder, o seu pastor, alguém que está acima de você, né, que representa uma autoridade sobre você. Então, assim, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 2, só no 18, é bem pequenininho, lá no versículo 18, onde a gente vai desmistificar essa ideia que o lugar do homem, o lugar da mulher é no lugar do homem, é ocupar a posição do homem. Claro, gente? Então, assim, a frase é essa, né? Que a mulher deve estar, né, no lugar do homem, ou ocupar o lugar do homem. E aí, olha só o que a palavra de Deus diz sobre a mulher, sobre aonde ela está. 18. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. A minha versão diz metade. Em outras versões diz que vai fazer alguém para ser a sua auxiliadora, para ser a sua auxiliar. Então, já é mais uma verdade, né, que a Bíblia vem desfazer. Que o lugar da mulher não é o lugar do homem, que o lugar da mulher não é ser cabeça, né? Eu estou falando vocês mulheres casadas, que têm seus né, maridos, que devem andar em submissão e obediência àquilo que ele nos direciona. Não que uma mulher não pode ser uma líder, pode sim, obviamente, mas sobre a posição de autoridade do seu marido ou do seu líder. É isso que eu estou querendo falar. Porque a visão é essa, que a mulher tem que ocupar, tem que ser, tirar o homem, né? Tipo, eu posso usar como exemplo, né, do cotidiano, né, que a mulher toma um lugar na casa, faz tudo e não deixa o homem exercer o seu papel. Então você é o líder, ele não é o líder, né? Ele fica no canto e você faz tudo. Então quem se torna líder, quem se torna o que a Bíblia está dizendo é você. E aqui a Bíblia está dizendo, essa direção está direcionando para o homem. Você, nós, né, no caso, é alguém que auxilia o seu esposo. Amém? Para entender, né? E aí, outra frase é exatamente que a mulher deve buscar status, buscar fama para ser honrada. Ela precisa servir muito, fazer muitas coisas para ocupar um lugar de honra ou de posição, né? E não é isso que Deus nos chama, né? Nós não fomos chamadas para isso. Quando nós estamos, não fomos chamadas para isso, assim, quando nós estamos sobre a direção, ou sobre, é como se o homem colocasse realmente um véu sobre a nossa cabeça e nós estamos sobre o mandato dele, né? Isso nos faz receber fama, sim, mas não é a fama que o mundo dá. Não é a fama de fora, dizer, olha o meu
olha como ela é excelente, mas é a fama que eu, né, desfrutei muito no Provérbios 31, do seu esposo estar sempre elogiando ela, por ser realmente uma mulher virtuosa, por fazer com que o homem cresça, porque existem muitas mulheres por querer isso, essa posição, querer diminuir ou atrapalhar o propósito de Deus para a vida do seu esposo. E o nosso papel é justamente fazer com que ele cresça, fazendo com que ele seja homem, fazendo com que ele exerça o papel que ele foi chamado de ser homem. Amém? Outra frase é sobre o empoderamento com a autossuficiência, né? Que também tem a ver, está na mesma linha, que é fazer com que a mulher seja, como eu já citei, né? A maior, a melhor, que ela consegue sozinha. E assim, a Bíblia inteira, em tudo que ela fala, não só do homem, diz que a gente não consegue fazer as coisas sozinha, que a gente sempre vai precisar de alguém, né? Que a gente sempre vai precisar do outro. Inclusive, quando a gente está procurando uma coisa em casa que não acha de jeito nenhum, que chega alguém, né, e mostra pra gente onde é que está, aquilo já salva um detalhe, né? Já salva a gente. Óbvio, a gente precisa do outro. Eu morri de procurar o ferro e não achava de jeito nenhum. Meu Deus, cadê o ferro? Eu vou um lado pro outro. Aí quando o Roberto chegou, aconteceu com a gente, né? Quando ele chegou, ele... Cadê o ferro? Tinha visto na minha cara, se fosse uma cobra, alguma coisa assim, tinha pregado e eu não tinha visto. Mas enfim, a gente precisa de mais do outro, né? A gente não é autossuficiente, né? Só Jesus é suficiente. Nós não somos. E um exemplo de uma mulher que recebeu esse empoderamento e quis essa autossuficiência foi Eva. Eva, lá em Gênesis, vem falar, Gênesis 34, a serpente, ela veio oferecer justamente para Eva isso, que ela não vai morrer, que ela vai ser igual a Deus. Então, olha só como é que ela é realmente astuta, né? E o que ela ofereceu para Eva foi exatamente isso. Lá no Gênesis 3, 4, se vocês quiserem dar uma pincelada, aí a serpente vem falar isso, que ela vem oferecer para ela esse empoderamento de ela ser maior do que Deus, assim como para Adão, mas como a gente está falando das mulheres, eu quero direcionar para ela, né? Que ela ia ser igual a Deus, os olhos dela iam ser abertos, né? E isso é uma insubmissão. A serpente propôs honra pela insubmissão. E isso produz em nossa vida essa insubmissão, que nós achamos que não é insubmissão, mas é não andar de acordo com o que a Bíblia nos direciona, né? Tudo, não só na submissão. Traz para nós frutos amargos. E para Eva não foi diferente. A gente pode usar ela como um exemplo, como uma referência de não cometer esses erros, né? De deixar com que o empoderamento, achar que nós somos autossuficientes. E aí, isso produz para a nossa vida, para a nossa casa, para os filhos, eu falo assim, para os nossos filhos, não, só tem uma. E aí, para os filhos, frutos amargos. A insubmissão produz isso. E foi o que aconteceu com Eva, com Adão. A gente sabe que eles ficaram na ausência da presença de Deus, eles sentiram vergonha. Isso traz, eu coloquei que a insubmissão, né, trouxe para eles morte, dores. E com a gente não é diferente. Se com Eva, a primeira mulher, né, já teve lá os seus frutos, já pôde experimentar, imagine nós, né, o que pode acontecer ou o que acontece conosco e os nossos olhos não estão abertos para ver os frutos dentro da nossa própria casa, na nossa própria vida, quando nós somos assim desobedientes ou insubmissos aos nossos maridos. Né? Às vezes acontece na nossa casa, nos nossos olhos, e nós estamos tão cegas, tão fechadas para ver o que Deus está nos mostrando, porque eu era assim. Eu e o Roberto, quando a gente casou, vai fazer 2 anos ainda, pode parecer assim pouco tempo, que não estou falando que a gente viveu, né? Mas não, a gente viveu muita coisa. O que nós tínhamos para brigar assim, uns 10 anos, acho que nós brigamos dentro de um mês. Primeiro mês que a gente casou, a gente brigou muito mesmo. Agora eu vou falar igual a mulher que eu vi, né? Não deu vontade de separar, deu vontade de matar ele assim, eu não sei como vai separar.
passa, porque eu tinha essa mentalidade de que não tinha nada a ver, que a mulher podia mandar assim, que eu não ia tirar o lugar dele, mas eu ia fazer, eu que queria decidir, tinha que ser do meu jeito, porque eu aprendi assim, eu nasci assim. E aí, vou cantar, eu descobri que meu nome não ia essa parte. Enfim. E aí, assim, eu sofri muitas consequências disso. A gente discutiu muito no início do nosso namoro, o namoro não discute, no casamento, por conta disso, porque a mentalidade dele, né, como ele já tinha tempo, e ele realmente, né, como homem, segue o que a Bíblia está dizendo em referência ao seu cabeça, eu brigava muito com ele, porque eu queria ser a cabeça, porque lá em casa eu era a cabeça. Então eu entrei em casamento, ele me perguntou antes, cara, você sabia onde é que eu estava entrando? Eu disse que sabia. Mas eu fui descobrindo, eu fui aprendendo no decorrer com ele, com o zelo e com os frutos também. Né? Eu fui percebendo que a desobediência que eu tinha com ele, Deus foi me dando sensibilidade para perceber que aquilo estava produzindo em mim, na minha casa e ao redor de nós também, que atinge outras pessoas, frutos amargos, consequências que não davam para ser mais revertidas. E aí, conforme Deus foi clareando, né, iluminando minha mente, eu fui percebendo que esses frutos não estavam fazendo com que a gente crescesse. Como ele sempre fala, nós estávamos rodando em círculo e a gente também não via as pessoas crescendo ao nosso redor por causa disso. Por conta que nós estávamos em atrito. E aí não fluía, não ia, né, para fora. Se nós tivéssemos filhos nesse período, não dá pouco tempo, misericórdia. Mas tipo, se tivesse filho, né, só um exemplo, com certeza eles iam sofrer, iam ver as brigas, né, iam ver as discussões, eles iam crescer nesse pensamento, talvez, de me obedecer por eu querer ser líder e não obedecer o pai dele. E é o que acontece, quando a mulher muitas vezes toma a frente, e quando ela é casada, ela tem sua esposa, eles estão falando, e ela toma a frente de tudo, ela faz com que o homem não exerça o papel que Deus deixou para ele, o papel de homem. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando diz que ele é o cabeça, que ele está à nossa frente, ele precisa só isso, só exercer o papel dele, ser homem. E ser homem é ser isso, ser líder, é liderar a sua casa, a sua esposa, e a sua esposa junto com ele, liderando. Não que ela é a líder e ele é que está junto dela. Não. Certo que a gente escolhe a roupa dele? Às vezes, né? Não escolhe tudo não, mas às vezes, já no começo já escolhi. A gente escolhe a roupa da filha. Oi. Pronto. Certo que a gente faz essas escolhas, isso nos põe no lugar de honra, gente. Eu acho bom demais escolher as roupas da minha filha, passar. Eu acho bom demais compartilhar com o governo uma ideia, compartilhar algo que eu quero para casa, algo que eu quero comprar, apesar de muitas vezes ele dizer que não dá, né, que não vai fazer, que não é assim, mas assim, a gente vai conversando ali, devagarzinho. A Bíblia diz que a mulher ganha mão sem palavras, e aí a gente vai pela beirada, de pouquinho, e aí na nossa atitude, na nossa forma de falar em obediência, a gente vai lendo ele. E ele topa. E quando a gente vai peitando, dizendo que quer, eu digo que ele começa a ser assim. Que quer ser desse jeito e tal. Não dá certo. É briga por cima de briga. Você faz e não flui. As coisas não dão certo. Você até faz. Quem é que diz que não dá certo de forma nenhuma? Dá certo. Dá certo. As atitudes ou alguma coisa que você compra dá certo. Mas mais na frente você vai ver que não está certo, não deveria estar. Porque em concordância é muito melhor. Junto é muito melhor. E está perfeitamente na vontade de Deus. Em concordância, em união, né? Juntos. Amém? E aí eu tenho uma referência da Folha de Eva, né? Que traz as referências para nós de frutos amargos. E trouxe aqui uma Kenia. Oi, irmã Kenia, que estão na escola,
31, no versículo 11, vem falar que ela é uma mulher de confiança. Não só para o seu marido, ela é uma mulher, define ela como uma mulher de confiança. Olha só, uma mulher proativa, porque ela toma de conta do seu lar e realmente sai para vender. Ela é uma empreendedora. Em nenhum momento eu estou querendo dizer aqui que a mulher deve ser limitada ou que ela deve ficar atrás do homem. Não. Ela deve sim. Se você tem um chamado para isso, né, para ir mais à frente, você com certeza vai exercer e os planos do Senhor são frustrados, né? Vão ser cancelados. E o que eu estou querendo dizer é que tudo isso pode se fazer com uma mulher de provérbios, com alinhamento com o nosso esposo, com alinhamento com a nossa casa. E fala dela como uma mulher proativa, que fazia coisas dentro e fora. Né? É muito importante isso, dentro e fora. Porque às vezes a gente quer fazer fora, quer dar conta lá fora, e dentro está uma bagunça, né? A gente bota ali de trás e vai. E não tem que ser assim. Eu preciso dar conta do primeiro princípio, que é dentro do propósito, dentro da vontade de Deus, que é exatamente exercendo o meu papel no meu primeiro ministério, que é o meu lar. Aí fala, vou passar bem rapidinho. Agora, se eu não me engano, é 9,54? É? Já é 9,54? 8, não é? Então, eu quero sair daqui correndo. Mas foi eu não falei tudo isso. Misericórdia. Pronto, aí fala que ela é uma mulher obediente, uma ótima auxiliadora, já vou terminar, uma ótima auxiliadora. Porque no versículo 23, o marido dela, ele vem elogiar ela. Então, assim, para mim isso aqui é o ápice. O marido lhe elogia sem você estar precisando forçar. E muitas vezes o que a gente quer alcançar das pessoas é isso. É um elogio, é uma honra. E você não precisa forçar, porque você vai ser o que Cristo te chamou para ser. Simples assim. Então você vai aí fala da honra também dos filhos dela. No 28 vem falar que os filhos, que ela é honrada pelos filhos e pelo marido. Então, perfeito. Perfeito. A submissão, ela gera isso em nós. E é isso que eu anotei, né? Precisamos ser o que Cristo nos chamou para ser. Cuidador, auxiliador, a outra metade. E assim fazer a vontade de Deus. Amém? Meu Deus do céu. Já é 9 horas. Amém. Não tem nada. Vou só pincelar aqui que 1 Pedro 3, 6, ele vem falar, depois se vocês quiserem dar uma lida em casa, né? Vem falar que a mulher ganha o homem sem palavras. Isso é uma chave, né, perfeita e não precisa, como eu falei, bater de frente. A sua atitude, a sua conduta de submissão vai deixar ele, tipo, igual o homem diz assim, bicho, tu não vai me responder, bicho, tu não vai me questionar agora. Então, você vai fazendo essas atitudes, tem essas atitudes, e isso vai gerar nele, igual o que a Jéssica pregou aqui da Abigail, né? Que o marido dela não esperava a atitude que ela tomou de defender o povo e de defender ele, né, Nabal, de defender ele, o povo. Ele não esperava, porque ele era um cara tolo, ele era um cara não entendido, né, da palavra, mas ela, por ser uma mulher totalmente submissa, uma mulher entregue, temente a Deus, ela surpreendeu ele e no tempo devido, por exemplo, Deus vai matar o seu marido porque ele é contra você, né? Porque no tempo devido lá Nabal morreu, Deus, né? Matou ele sem ela precisar fazer nada, mas eu estou querendo dizer que no tempo devido as coisas vão se encaixar. Você só precisa fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Nada mais do que isso, não precisa botar nem mais, nem a menos. E a submissão, ela já proclama o Evangelho por si só. Né? Você já vai proclamar Cristo através da sua vida. Lembra que a Pedro também fala que a beleza da mulher, aí eu aqui adotei só o ponto, depois vocês dão essa saladinha lá. A beleza da mulher não está no exterior, e sim no interior, através da conduta dela. Que ele vai falar que a mulher, Jesus está falando que Pedro está falando, Jesus não, Pedro está falando que a mulher não precisa colocar muitos cordões, muitas coisas para chamar a atenção. Porque o que realmente é lindo, o que realmente é belo na mulher, é o que está dentro. Amém? Amém. Por fim, né? Terminar aqui, então, a obediência sempre será o princípio que o Senhor nos deixou. E a submissão também é um desses princípios, né? A gente tem como exemplo Sara, Ana, Maria e tantas outras mulheres. Sara chamava o Abraão para ganhar
de meu Senhor. Meu Deus do céu, quando eu chegar nesse nível aí, eu vou fazer igual a minha mãe, o colega me disse, viu? Vou passar do céu do meio, viu? Não, mas, tipo, Deus tem trabalhado em mim nessa área, né? E graças a Deus a gente tem fluído nessa linha. Mas, assim, Sara era uma referência também de submissão. E aí, Gênesis 2:24 fala que por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quero finalizar dizendo isso. Nós somos um só quando nós casamos com nosso esposo. Um só pensamento, uma só fala, uma só atitude, um só propósito. Não passa mais ter a minha ideia e a ideia do Robertão. Nós dois sentamos, conversamos, nos alinhamos e vamos para cima daquilo que nós dois chegamos juntos. Amém? É muito mais do que uma união, é unidade. E tudo isso, essa unidade, só é possível através da submissão. Eu preciso me submeter. É difícil, eu não estou dizendo que eu cumpro tudo. Ela está falando isso que ela faz. Não, eu não cumpro tudo, porque assim como vocês, eu também estou sendo transformada e Deus está trabalhando nessa área em mim. E eu posso falar com autoridade que os frutos realmente são nítidos, realmente o Senhor nos honra, trazendo honra para a nossa casa, para a nossa filha, né? E assim, se submeta àquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Procure sempre direcionamento do que a Bíblia diz como você tem que ser. Muitas vezes o marido ele pode até não ser cristão, pode não seguir realmente a Bíblia, né? Mas a Bíblia está afirmando que a mulher ganha um homem sem palavras. Se a mulher realmente for sábia edificar o lar, Deus trabalha em nosso favor. Deus estará por nós, amém? Então era isso, eu não passei o horário não. Pastor.